Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 76 com o tema Edificações. Eu sou Patrícia Rose e farei o estudo com vocês. Como sempre, começamos a ler o capítulo, né? Então vamos lá. Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar da dificuldade da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta. E se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Então vamos estudar o capítulo. Eu sempre gosto de estudar buscando parágrafo a parágrafo. Então começamos dizendo: o Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Mas nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. E ele complementa dizendo: o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Todos que já temos algum conhecimento da espiritualidade, que somos espíritas e que já estamos estudando há algum tempo, sabemos que a vida é repleta de dificuldades, de provas, de momentos dolorosos que nos ensinam, que nos despertam, não é isso? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que diz: bem-aventurados que são dóceis e pacíficos, nas instruções dos Espíritos, no item a paciência, ele vem nos dizer que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes. Antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. E o que quer dizer isso de sermos benditos quando a dor bate à nossa porta? Ninguém quer sofrer. E até parece que o Espiritismo faz apologia ao sofrimento. Então vamos compreender um pouquinho melhor isso. Tem um artigo compilado no livro O Espiritismo de A a Z que nos diz assim: a dor é um alerta da natureza, que anuncia algum mal que está nos atingindo e que precisamos enfrentar. Se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças sem sequer nos dar conta do perigo. Existem algumas síndromes, físicas que têm no seu bojo
no seu corpo, né, da sua descrição, caracteres de não sentirmos dor. Hoje mesmo eu estava lendo um capítulo de um livro falando de autismo, e muitas crianças autistas, elas não se queixam de dor. Elas não percebem, né, quando estão se queimando, quando estão se machucando, e muitas outras situações onde você não percebe que tem dor. Por exemplo, quem é diabético e já está com uma neuropatia, principalmente nos pés, ele pode se cortar, ele pode se ferir e não dar conta, não tem dor, né? E nós conhecemos com certeza casos como esse. Então vejam como a dor é um alerta, né? Ela vem nos mostrar que nós precisamos ter alguma coisa errada com o nosso corpo que nós precisamos cuidar. Então ele continua dizendo: dor e sofrimento são coisas diferentes. A dor faz parte da vida, não há como evitá-la. Sofrimento não. Sofrimento pode ser diminuído e até evitado, vai depender de nós. O sofrimento é inerente ao estado de imperfeição, mas atenua-se com o progresso e desaparece quando o espírito vence a matéria. Sofrimento é um meio poderoso de educação para as almas, pois desenvolve a sensibilidade que já é por si mesma um acréscimo de vida. Sofrimento é o misterioso operário que trabalha nas profundezas de nossa alma e trabalha por nossa elevação. Em todo o universo, o sofrimento é, sobretudo, um meio educativo e purificador. O primeiro juiz enviado por Deus é o sofrimento, que procura despertar a consciência adormecida. É apelo à ascensão. Sem ele, seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. Aguilhão benéfico, o sofrimento evita-nos a precipitação nos despenhadeiros do mal. Auxilia-nos a prosseguir entre as margens do caminho, mantendo-nos a correção necessária ao êxito do plano redentor. Então, todos nós, quando passamos por situações adversas, num primeiro momento é extremamente difícil, mas depois reconhecemos o quanto crescemos, o quanto amadurecemos, o quanto nos despertou aquele sofrimento vivido, né? E aí a gente precisa entender que nós estamos ainda em evolução. Então nós estamos saindo da irracionalidade, vamos para a inteligência. Hoje todos nós temos uma inteligência desenvolvida. Mas nós precisamos caminhar, nós precisamos nos tornar humanos. Então nós vamos sair da irracionalidade para a inteligência, para ser humanos e depois alcançarmos a angelitude. Então o sofrimento ele tem o seu papel e é fundamental. É ele que nos acorda a consciência para que nós percebamos onde estamos errados e como precisamos mudar. O problema é que muitas vezes nós nos agarramos a esse sofrimento, né, e usamos-nos como bengala, né, buscando ganhos secundários, buscando não sair do lugar, né, e esse sofrimento que nos paralisa, ele nos atrapalha a evolução espiritual. Então ele não é benéfico. O benéfico é aquele que nos desperta a consciência. Nós temos que vivenciar, passar e continuar a nossa caminhada. Tem um provérbio chinês que diz: os obstáculos são por si só o caminho. Então esses obstáculos, eles é como um jogo, né? Quem jogou, na minha época era o Atari, hoje são videogames, né? São tantos os jogos que tem aqueles obstáculos que fazem parte da prova, para exercitar a nossa inteligência, para que nós possamos mudar de fase. E assim acontece conosco. Ocorre que somos ainda fortemente desapegados à própria maneira de pensar e agir, e com grande frequência recusamos tudo que nos questione ou que aponte nossas falhas. Nós somos orgulhosos ainda, né? Nós não queremos sair da nossa zona de conforto, nós não queremos nada que nos convoque a enfrentar as nossas sombras. Ainda acreditamos ser humilhante ter de admitir nossos equívocos e alterar posturas e decisões. No entanto, o caminho de Damasco, meu irmão, é um trajeto que cada um de nós terá de fazer um dia.
mais cedo ou mais tarde, nesta ou em outra vida, por bem ou por mal. Não há como deixar de percorrê-lo. Ele representa o caminho da iluminação e da libertação. No quinto livro do Novo Testamento, chamado de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas Evangelista, há uma passagem conhecida como o Caminho de Damasco, ocorrida entre os anos 31 e 36 depois de Cristo. Ela é muito bem retratada e narra o que aconteceu com Saulo de Tarso, o mais feroz e cruel dos perseguidores dos cristãos. Ele narra, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que fossem do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Caminhando ele, ao aproximar-se de Damasco, subitamente resplandeceu em redor dele uma luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e dir-te-ão o que te é necessário fazer. Os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouvindo sim a voz, mas sem ver a ninguém. Levantou-se Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada viu, e, guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. Então, se nós queremos nos converter à proposta do Cristo, nós precisamos nos iluminar. E, por enquanto, ainda somos seres espirituais sem luz própria. Apesar de Jesus ter dito: Vós sois a luz do mundo, a nossa ainda é muito pálida. Nós somos muito mais sombra do que luz. Então vamos caminhando. A luz não tem outra função senão iluminar. É para isso que devemos ser uma cidade edificada sobre o monte. Se temos realmente a luz de Cristo em nossas vidas, não precisamos ser tímidos, mas sim destemidos. E por que somos acanhados? Porque não empunhamos a bandeira do Cristo com a certeza de ser esse o nosso papel, a nossa missão. Se Ele conta conosco para implantar a boa nova na terra, por que nós somos envergonhados? Condizente a isso, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 932, indaga dos espíritos: por que a influência dos maus é superior à dos bons? Por que a influência dos maus é superior à dos bons? É uma pergunta. Obtendo como resposta a informação de que os maus são intrigantes e audaciosos, enquanto que os bons são tímidos. Levanta-te, toma teu leito e anda. Isso está em João, capítulo 5, versículo 8. O leito representa a história de vida daquele homem e ele precisa se reconciliar com sua história. Com essa reconciliação, não haverá esquecimento, e sim ressignificação, o que vai permitir que, ao lembrar do fato, não seja mais com ressentimentos, porque já não há mais dor, e sim compreensão, perdão, beneplácito dos que verdadeiramente sofreram a conversão. Foi isso que Emmanuel quis dizer com: a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de função cristã. Tal cometimento é imperecível. Então, meus amigos, a luz não tem outra função senão a de iluminar, né? E se nós não servirmos como luz que possamos ser uma cidade edificada sobre o monte, o que nós estamos fazendo, né? Se Jesus conta conosco para implantar a boa nova na terra, qual é o nosso papel, né? Eu quero deixar essa reflexão para todos nós, né, que ainda não somos luzes, somos muito mais sombra, mas que nós temos o poder, né? Nós somos os únicos artífices de nossas vidas. E cabe a nós
buscar edificar essa luz em cada um de nós. Então, meus irmãos, Eusébio, abnegado benfeitor espiritual, presente na obra Mundo Maior de André Luiz, através de Chico Xavier, no capítulo 2 do citado livro, faz importante preleção, onde em certo momento de sua fala pontua: sejamos instrumento do bem acima de expectantes da graça. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus. Sem que nos convertamos em luz, no círculo em que estivermos, em vão acometeremos a sombra, aos nossos próprios pés. Ou seja, a nossa ação é que deve influenciar. Se a do outro é que nos influencia, então damos claro testemunho de que em nós há apenas vago entendimento do bem. Essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. No próximo programa, estudaremos o capítulo 77 com o tema Convém Refletir. Paz para todos.